Bom dia a todos vocês que participam nos nossos estudos espíritas, desejando que todos nós tenhamos um dia de muita saúde e de muita paz também. Hoje nós vamos estudar sobre as virtudes e os vícios. E que nos dizem os nossos orientadores espirituais? Que todos nós, na nossa condição terrena, ainda somos virtudes e vícios. Todos nós. E por que eles asseveram isso com tanta tranquilidade? Porque nós ainda somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Nem somos espíritos bons ainda, nem podemos nos considerar espíritos puros. Somos todos espíritos imperfeitos, buscando a nossa melhoria espiritual. Por isso que eles dizem, todos nós, nesse plano de provas e expiações, somos espíritos virtuosos e ainda com certos vícios que ainda nos acompanham. Para estudar esse tema, vamos começar pelas virtudes, e aí eu fui buscar um olhar muito especial de um filósofo francês chamado André Comte Sponville. E André Comte já traz duas afirmativas muito interessantes para o início de nosso estudo. Ele diz assim: pensar as virtudes é medir a distância que nos separa delas. Veja que interessante. Ele ainda continua dizendo assim: a reflexão sobre as virtudes não torna ninguém virtuoso. Porque as virtudes, segundo Sponville, e a doutrina espírita também esposa esse mesmo pensamento. Para que nós possamos ir conquistando as virtudes, é preciso exercício no bem. Não basta apenas refletir as virtudes, é preciso vivê-las na prática do nosso dia a dia. Mas Sponville faz até um desabafo numa obra chamada Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E Sponville diz assim: ele nos alerta acerca de um certo esquecimento das virtudes. Delas, dizia, quase não se fala mais, mas isso não significa que não precisemos mais delas. Nem nos autoriza a renunciar a essas virtudes. Dizia Spinoza, isso na palavra de Sponville, que Spinoza é um filósofo holandês. A Sponville cita essas colocações de Spinoza que diz assim: é melhor ensinar as virtudes do que condenar os vícios. É melhor a alegria do que a tristeza. É melhor a admiração do que o desprezo. É melhor o exemplo do que a vergonha. Então é muito importante, não é, que a gente ensine as virtudes para não estarmos condenando os vícios. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, nós trouxemos um pequeno trecho também sobre a virtude, e os espíritos superiores dizem assim: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Então veja que definição bacana que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, como nós sabemos que há muitas pessoas que são pessimistas, não é? Que imaginam que a Terra está involuindo e que as coisas não estão seguindo mais para adiante. Kardec, na Revista Espírita, que era chamada também de Jornal de Estudos Psicológicos, nos traz as seguintes informações. Ele diz assim: a virtude não está inteiramente banida da terra, como pensam certos pessimistas. Sem dúvida, nela o mal ainda domina. Mas quando se procura na sombra, percebe-se que, sobre a erva daninha, há mais violetas, isto é, maior número de almas boas do que se pensa. Se elas surgem a intervalos tão espaçados,
é que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde. Contenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência, ao passo que o vício se manifesta afrontosamente em plena luz. Faz barulho porque é orgulhoso. O orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Então veja que texto maravilhoso de Allan Kardec, dizendo, gente, do nosso livre-arbítrio e que a nossa consciência nos alerta e nos conduz para o polo das virtudes ou para o polo das viciações. Depende de nós. E aí, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, na questão 893, a indagação que Kardec fez perguntando qual a mais importante, então, das virtudes. Porque agora há pouco o Evangelho enumerou algumas virtudes, algumas características do homem virtuoso. Então Kardec indaga assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Vejam a resposta dos Espíritos. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então veja que os Espíritos trazem voz corrente e que a virtude mais importante é realmente a caridade quando instalada completamente em nossos corações. E sobre os vícios, gente, que também faz parte ainda da nossa constituição espiritual. Eu fui buscar um texto de uma estudiosa da doutrina do Centro Espírita Joana de Ângeles, chamada Vera Lúcia Nuzzi. Ela nos traz um artigo muito bem escrito, e de lá eu terei algumas colocações do artigo dessa nossa irmã para refletirmos um pouquinho sobre os vícios. Ela diz assim: comumente associamos a ideia de vícios a dependência ao uso de bebidas alcoólicas, às drogas, ao jogo, ao sexo desregrado, mas além destes existem os vícios morais, muito mais disseminados na humanidade. E a nossa irmã Vera Lúcia Nuzzi exemplifica. Ela diz assim: quais são esses vícios morais que ainda atingem a grande maioria de todos nós, em maior ou menor grau? Ela diz assim: a violência em suas várias expressões, o egoísmo, o orgulho, a sede de poder, a arrogância e a prepotência, a vaidade doentia, a inveja, o ciúme e tantos outros. Então, gente, normalmente a gente pensa nos vícios mais clássicos, esquecendo que abrigamos muitas vezes em nossos corações os vícios morais e que nem sempre nós temos a força devida para que eles não se instalem ou para que a gente renuncie a eles. Então Kardec fez uma pergunta aos orientadores espirituais no seguinte sentido: essas paixões são realmente irresistíveis? E eles respondem: não. E acrescentam: falta aos homens a vontade real e, por sua condição ainda inferior, se comprazem nessa situação. Essa é a grande questão. Muitas vezes nós ainda nos comprazemos em estarmos nas viciações.
quer aquelas mais clássicas, quer essas de fundo moral. Então nós temos o livre-arbítrio. E se dirigíssemos realmente muita vontade, nós não deixaríamos que elas se instalassem em nós, muito menos deixaríamos de dirigir as nossas energias para nos afastarmos desses vícios. Veja a advertência do Espírito Joana de Ângeles nesse sentido. Nunca te permitas a assimilação do vício, na suposição de que dele te libertarás quando queiras, pois que se os viciados pudessem querer, não estariam sob essa violenta dominação. Então, gente, muito cuidado. É o que o Cristo dizia: orai e vigiai. Por quê, meus amigos, meus irmãos? Porque às vezes nós temos a presunção e a suposição de que eu posso travar contato com o vício e dele eu me afasto na hora que eu quiser. E não é dessa maneira. Às vezes é um caminho com um retorno muito difícil. Nós sabemos disso e a humanidade está cheia de exemplos que não precisa que a gente aqui trace esses exemplos em nosso estudo. E aí, na questão 913, Kardec também, da mesma maneira que indagou sobre a mais importante das virtudes, cuja resposta foi a caridade, na questão 913, Kardec indaga os orientadores espirituais no seguinte sentido: entre os vícios, qual o que podemos considerar mais radical? Resposta dos espíritos: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Gente, isso nos levaria a reflexões muito mais profundas. Vejam que asseveram os orientadores espirituais: o egoísmo aniquila todo o conjunto das demais qualidades. É isso. Nós podemos até trazer as virtudes, mas quando alojamos em nosso coração a maior chaga moral possível, que é o egoísmo, aí sim estamos dentro do vício mais radical na informação e na colocação dos espíritos superiores. E aí, para que nós possamos ir encaminhando o encerramento do nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel chamado Virtude. Diz assim: virtude não surgirá no mostruário de nossas realizações sem burilamento e sem sacrifício. Se desejamos construí-la em nossos corações, é imprescindível não nos acovardemos diante das oportunidades que o mundo nos oferece. Sem resistência deliberada ao desespero, não entesouraremos a paciência. Sem controle do temperamento impulsivo, não alcançaremos a serenidade. Sem vitória sobre os répteis da dúvida ou da suspeita em nosso campo íntimo, não edificaremos a fé. Sem renúncia, não experimentaremos o amor puro. Sem gentileza, não asilaremos a bondade. Sem o silêncio bem vivido,
não atingiremos a harmonia mental. Sem espírito de serviço em favor dos semelhantes, não criaremos os valores da simpatia. Sem firmeza em nossas atitudes, não chegaremos ao conhecimento da verdade. Sem atenção para com a nossa própria consciência, não acenderemos a luz do respeito em torno de nós. Sem tolerância à frente da calúnia, não alcançaremos a fortaleza. Sem boa vontade, inutilmente apelaremos para o entendimento e para a união. Recordemos que o trabalho e a luta são os escultores de Deus, criando em nós as obras-primas da vida. Então, essa pérola de mensagem do Espírito Emmanuel, ela fecha o nosso estudo desse dia, nos mostrando, gente, que pelo esforço continuado, pela nossa busca de ascensão espiritual, sim, mais adiante estaremos deixando que saiam de nós esses vícios morais, estaremos conquistando de forma definitiva as virtudes que hão de compor a nossa estrutura espiritual. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine. Espero que tenham gostado das reflexões. Se gostaram, peço a gentileza, deixem o seu like, deixem o seu joinha aqui no nosso canal, se inscrevam também, vamos divulgar, não é, para outros corações. E peço também, gente, deixem seus comentários durante a semana, que isso vai dinamizando o nosso canal e eu tenho muito carinho e muita atenção com esses comentários e procuro sempre interagir com vocês que fazem parte do nosso canal. Que Deus nos enche então de muita saúde e de muita paz também.